Vamos lá, dia de prova, resolver a primeira questão aqui. Então, exame da OAB, dica importante. Exame da OAB tem 5 horas de duração, no formato que ele vinha trazendo. Com 5 horas de duração são 300 minutos para 80 questões. Então, qual é a dica primeira aqui para fazer a prova? Você não pode passar de 3 minutos e 45 segundos por questão. E aí, tem que colocar junto nessa conta a pressão do início da prova, que tem que estabilizar aqui, concentrar. Depois, aquele tempo para passar para o gabarito, lá no final. Então, vamos encurtar esses 3 minutos e 45 aí. Acredito que não mais do que 3 minutos por questão seja o ideal. Então, tem que habilitar o cérebro aqui para o modo prova objetiva, tá? Fica essa dica, porque se demorar 6 minutos numa questão, vai estar tomando o tempo da questão lá da frente. E a tendência é que erre as duas, né? Então, tem aí um tempo para fazer isso. E aí, vamos lá. Essa questão sobre juizados especiais criminais, por que ela interessa para nós? Está inserida no contexto do nosso modelo de justiça penal negociada e aí interessa para o processo penal sem gravata, não é? É o nosso assunto aqui. A lei 9.099, que é o que o enunciado aqui pede, né? Ela é, eu diria, a primeira legislação que traz um modelo de consenso para o universo aqui do processo penal brasileiro. Então vamos lá. É o exame quarto, tá? Quarto exame unificado da ordem, questão número 60 do caderno branco, e a alternativa correta aqui nós vamos ver qual é. Então, o enunciado lá pede o seguinte: à luz da lei que dispõe sobre os juizados especiais criminais, essa lei 9.099, assinale a alternativa correta. Então, vamos entender o que é correto dentro da lei 9.099. É isso aqui que o examinador está pedindo. E aí ele larga. Alternativa A. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que se consumar a infração penal. Aí você lê isso aqui e diz, é essa. É essa. Quer ver? Eu li lá no artigo 63 da lei 9.099, ó. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. E aqui ele diz, ó, em que se consumar... Peraí. Em que se consumar é a mesma coisa do que em que foi praticada? Estamos falando em lugar, certo? E competência. Então a gente vai ter que distinguir aqui uma coisa. O momento da consumação do crime, né, pelo que o Código Penal traz, é o momento em que estão reunidos todos os elementos constitutivos. Então nós vamos lá para o artigo 14 e nós vamos ter a noção de crime consumado e crime tentado. Tá? O momento do crime, ou melhor, o lugar do crime, pode ser que seja um crime instantâneo, é ali, né? Pega um homicídio com um disparo letal instantâneo, é ali. Mas muitas vezes os crimes têm uma diferença entre a ação e o resultado. E aí o Código Penal vai trazer no artigo 6º a seguinte disposição. Vamos ler aqui. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Certo? Ó. Teoria da ação, no todo ou em parte, e aí, bem como, ou seja, também, onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. E aqui a gente tem que fazer uma distinção. A norma de direito material, que fala sobre a aplicabilidade da lei penal, essa norma que diz, você vai aplicar a norma penal ao caso que ocorrer nesses lugares aqui, tanto no lugar da ação ou omissão, no todo ou em parte, como no local onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. A teoria da ubiquidade, que define o lugar do crime, é um critério utilizado para a aplicação da lei penal, né, no espaço. Agora, o que o enunciado está pedindo é a competência do juizado. Isso é norma processual. E aqui ele está dizendo que no enunciado que vai ser definido pelo lugar em que se consumar a infração. Então você imagina, a infração tem a ação praticada num lugar, né, e o resultado ocorrido em outro. O que a lei diz é que você vai definir a competência pelo local onde foi praticada a infração e não no local onde ela for consumada. É uma diferencinha simples aí, mas que pode ser que leve alguém ao erro. Então, fica a dica aí. A regra de competência aqui é definida pelo local em que for praticada a infração penal e não no local onde ela for consumada. Então, vamos nós. B. A citação será pessoal e se fará. Gritou.
Cefara. Já começa. No erro de português você já percebe, opa, tem coisa feia aqui. No próprio juizado, sempre que possível, ou por edital. Então vamos pensar. Citação pessoal do sujeito que está lá no contexto da 9.099, no próprio juizado, tá? Sempre que possível. E se não for possível? Por edital. É o que o enunciado diz aqui. Mas vamos lá. Artigo 66 da Lei 9.099. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado. Até aqui, corrigindo o erro de português direitinho. Sempre que possível, bateu. Ou por mandado. O que o enunciado diz? Ou por edital. Falha nossa. Então a B não é. Também, essa questão do ou por edital, na verdade, a lei trabalha com a ideia de ou por mandado. E aí, interessante, né? Seguir aqui no artigo 66, daqui a pouco cai isso aqui, ó. Não é encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. C. O Instituto da Transação Penal pode ser concedido pelo juiz sem a anuência do Ministério Público. Uma discussão institucional importante. Pode o juiz oferecer transação de ofício? Pode isso? Artigo 76 da lei. O Ministério Público poderá propor. Ou seja, não está escrito ali que o juiz pode. Mas, recurso extraordinário 296185, lá de 2001. O MP é o titular da ação penal pública incondicionada. A lei reserva ao MP a iniciativa de propor a transação com a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa a ser especificada na proposta. Se aceita pelo autor da infração e seu defensor, será submetido à apreciação do juiz, a teor do artigo 76 e seu parágrafo 3º da Lei 9.099. Acolhendo a proposta do MP, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, consoante o parágrafo 4º do mesmo artigo 76. Recurso extraordinário conhecido e provido para anular a audiência em que proposta e ratificada pelo juiz a transação sem participação do MP, bem como o processo, a partir desse ato, sem prejuízo de sua renovação, se ainda não extinta a punibilidade, o que será verificado lá no juízo de origem. STF definiu a questão. O juiz não pode propor de ofício a transação penal. E aí, sobrou uma aqui. Alternativa D é a resposta correta. Ipsis literis. Você tem aqui uma cópia, não é? De um trecho do artigo 76. Essa parte não está no enunciado. Tá? Havendo representação nos crimes de ação incondicionada. Agora tudo está. Ou, tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Então, exame 4, questão 60, alternativa D. Fechou? Até o próximo dia de prova, então.